Jovens, boa tarde, né? Professor Robson. Deixa eu diminuir um pouco aqui o brilho, porque esse corredor, nossa, já me dá dor de cabeça. Só um minutinho. Melhorou, né? Melhorou, né? Pessoal, a gente parou no assunto do Betinho, né? Betinho, aquele filantropo. Eu sou não é filântropo, não. Filantropo, tá, gente? Filantropo, tá bom? Aquele filantropo. O que é um filantropo, hein, professor? Aquela pessoa que ajuda os outros, né? Ajuda. Ajuda. Tem um dizerzinho, né? Ajuda quem sem ver a quem, alguma coisa desse tipo, né? Betinho foi um dos grandes filantropos do país, né? A gente falou um pouco sobre São Francisco, a gente falou sobre aquele conto lá do Tolstói, né? Que eu até esperava mais. E agora a gente chegou a um assunto muito interessante e muito triste, né, gente? Que é a questão da violência contra a mulher, a misoginia. Só como é isso, hein? Deixa eu ver se eu diminuo aqui, para que nós possamos ter pelo menos um quadro para nós, né? Esse aplicativo me deixa torto, tortinho, né? Como diria o outro. Já falei de filantropo, no caso Betinho, né? E agora a gente está falando de misoginia. Ah, professor, tudo agora é misógino, é misoginia? Claro! Nós vivemos na sociedade que talvez mais tenha. Como é que eu posso dizer? Maltratado a sua própria sociedade, né? Uma sociedade onde há ainda muito racismo, muito preconceito, gente. O Brasil foi a sociedade moderna que mais, por um período mais longo, teve a escravidão como seu modo de trabalho, né? Escravocrata, uma sociedade escravocrata. E através dessa escravidão, as relações elas se deram, né? Enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos você tem o trabalho como dignificante, né? Aqui no Brasil nós temos o trabalho como você tem o trabalho quase como um negócio assim ruim, um negócio vergonhoso, né? E principalmente trabalho braçal, né? Principalmente os trabalhos braçais. Aí a gente tem uma situação complicada, né? E até tão pouco tempo na nossa sociedade, esse trabalho mais braçal, principalmente doméstico, era dignificado à mulher, né? Eu vou tentar aprofundar um pouco mais esse assunto, tá? Professor, agora tudo é misoginia, as mulheres estão cheias de direito e agora tem essa questão do feminismo, eu não concordo com isso, tal, eu sou mulher, mas as mulheres elas se vitimizam muito. Cuidado com essas palavras, tá, gente? Principalmente essa questão de vitimismo, tá? Essa palavra vitimismo, que se a gente for procurar mesmo no dicionário, talvez nem exista, né? Isso vem lá daquele negocinho que a gente falou, né? Da tal da guerra semântica. Isso são os dominantes querendo dizer que os dominados não reclamem, não lutem pelos seus direitos. Quando os dominados começam a lutar pelos seus direitos,
direitos de igualdade, não se quer nada mais além do que equidade, igualdade, né? Nada mais se quer além disso, somente igualdade. Professor, há exageros no feminismo? Né? E aí aí são as pautas do identitarismo, é quando você exagera nas pautas identitárias. Só o que são as pautas identitárias? As pautas identitárias são as pautas das minorias. Como assim minoria? Tem mais mulher do que homem, como é que elas são minoria? A minoria, gente, é um conceito social, tá? Porque a nossa sociedade, ela sempre teve hegemonia masculina, de cor branca, burguesa. Deixa eu ver o que mais. Branca, burguesa, europeia. E heterossexual. Porque isso aqui também é importante. Então nós sempre tivemos uma sociedade assim. Sempre. Masculino em que sentido? O homem é o centro da família. Branco em que sentido? O preto tem o cabelo ruim. O preto tem o nariz ruim. O preto tem que tentar clarear sua pele. Não pode usar os seus termos. Não pode usar a sua religião. Religião afrodescendente, né? Candomblé e adjacências, né? Senão isso aqui é chamado de macumba. Até num tom pejorativo mesmo. E quando esse nome ele é falado, as pessoas ficam rindo, né? Isso é hegemonia. Burguês em que sentido? Sempre é feita a piada em relação ao pobre, né? O pobre não tem direito. Sempre a piada contra o pobre sempre existiu, né? Europeia em que sentido? Os olhos claros, a pele clara, os pelos claros, no caso cabelo, tudo isso aí é o dignificado, né? Heterossexual em que sentido? Se você tem um homossexual na família, sempre é um problema. Como assim problema, gente? A sexualidade de alguém só interessa a esse alguém. Professor, mas a família ela sofre muito. De fato, a família sofre muito. Por quê? Porque a sociedade não permite. Quem tiver Netflix, assista a um filme que eu achei fenomenal esse filme. E olha que foi feito no período Bolsonaro, né? Valentina, tá lá na Netflix. Tem dados que são assustadores. São dados assim que você fica perguntando, como é que isso acontece debaixo dos nossos narizes e a gente simplesmente acha que isso é normal? Por exemplo, média de vida. Média de vida, porque Valentina é uma transexual. Ela nasceu menino, corpo, né? Mas o pensamento, os gostos, tudo mais, menina. E ela vai se transformando, né? O filme já é ela transformada, né? Menina, tomando hormônios, aquela coisa toda, né? Não sei se ainda fez a cirurgia, não sei. Não são dados esses detalhes. Mas tem um dado assustador no final do filme. Assustador, que eu fiquei abobacado. Nunca tinha parado para pensar nisso. A média de vida de transexuais, transgêneros, é de apenas, gente, 35 anos. Média de 35 anos, sabe que média é essa? Média em que você tinha todas as doenças e surtos que você possa imaginar lá da Idade Média.
em que as pessoas morriam em batalha, morriam em guerras, sendo mortas pelos países dominantes, vencedores das guerras. Porque a média nacional, média de vida nacional, está batendo quase 70 anos. Então como é que se explica uma pessoa ter a metade da vida que ela poderia ter? Outro dado. Quase 90% das pessoas trans não terminam o colegial. Vocês já pararam para pensar isso, gente? A pessoa não ter sequer o direito de entrar na sala de aula. Pura e simplesmente pela orientação sexual dela, que não tem nada a ver com ninguém. Vocês já pararam para pensar nisso? A pessoa não tem sequer o direito de ir para a escola, porque as outras famílias não deixam. Gente, é muito ódio, tá? É muito preconceito. Muito preconceito, é muito ódio. O que se explica isso aqui? É o ódio. Como é que você quer construir uma sociedade correta através do ódio? O que Jesus ensinou, por exemplo, para a maioria dessas pessoas que se dizem católicas, cristãs e tudo mais, o que Jesus ensinou? Amor. Jesus não ensinou o ódio. Não ensinou a violência. E a gente está falando de violência. Isso aqui é muita violência, gente. Não é pouca, não. Por quê? Se você não tem um jovem desse, ou uma jovem dessas, terminando o colegial, não tem a sua formação. Se não tem a sua formação, não vai conseguir entrar no mercado de trabalho. Se não consegue entrar no mercado de trabalho, vai fazer o quê? Vai viver como? Roubando. Aí acontece a prostituição. Que muitos desses pais aí de família que se dizem da moral e dos bons costumes vão para ter encontros com essas pessoas que se prostituem. Aqueles mesmos que dizem que honram a família, honram a mulher, honram os filhos, vão se encontrar com essas pessoas que infelizmente não tiveram nenhuma condição de vida, coitados ou coitadas. E acaba tendo sempre uma relação aí conflituosa, né? Acabam sendo mortos, enfim. Acabam sendo mortos porque, olha só, 35 anos. Isso é a idade de pleno emprego. Tá errado, gente. Tá errado. Você não constrói nenhuma sociedade com ódio. Vou dar uma pausa aqui e a gente volta já.